Boa noite. Não sei se vocês viram, mas hoje é o dia do amigo. Vamos cantar o 103? Em Jesus amigo temos? 103. 103. Em Jesus amigo temos. Dia do amigo, vamos lembrar o nosso maior amigo. Em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados te humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Mais um, se alguém quiser escolher. Cento e vinte de pecados carregados. Boa noite. Deixa eu ver eu tenho que ver se eu lembro da melodia dele. Eu não tenho certeza. Eu vou ficar devendo essa que eu não lembro a melodia dele. 120. Michele, me ajuda a lembrar aí para eu pegar ele. Vou ficar devendo. Qual? 121, depois o 124, então. Pode ser. Hoje nós temos tempo. 121. Se sofrimentos te causei. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar,
Se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos fazer a invocação, fazemos a oração, depois a gente canta então o 124, pode ser? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, amado Pai Celestial, Tu nos trouxeste ao Teu templo para ouvirmos a Tua palavra, para meditarmos nela e para aprendermos mais sobre o conteúdo desta Tua palavra e também quais os propósitos que Tu tens para nós, como cristãos, aqui neste mundo. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoes neste momento de estudo, abra o nosso coração, a nossa mente, para nos dar o entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem se sentar? Vamos cantar então o 124. Te confesso a Deus. 124. Te confesso, ó Deus, os pecados meus, são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra Ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição peço o Teu perdão, venho em Ti me consolar, só Tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Muito bem. Quem tiver a sua Bíblia aí pode já abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é o nosso tema de estudo para hoje. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu coloquei aqui como subtítulo
o jovem pastor. Timóteo era jovem, até mais jovem do que eu quando comecei no ministério. Timóteo tinha aproximadamente 20 anos quando ele foi chamado por Paulo para viajar com ele nas viagens missionárias e também para ser o responsável por algumas igrejas em algumas regiões. Tá? Depois a gente vai ver quais igrejas, em qual região. Mas Timóteo é um jovem pastor. Quando nós vimos a introdução às epístolas de Paulo, nós vimos que nós podemos dividi-la em 4 grupos de cartas. O primeiro grupo são as primeiras cartas, que são as cartas aos Tessalonicenses, que elas tratam do retorno de Cristo. Tá? Esse é o tema central. O segundo grupo é Romanos, Gálatas e 1ª e 2ª Coríntios, que dá ênfase naquilo que Paulo pregava. Tá? Então esse é o segundo grupo de cartas. O terceiro, que é Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, são cartas da prisão. Paulo escreveu quando estava preso. Tá? E agora nós vamos entrar no 4º grupo de carta, que é 1ª e 2ª Timóteo e também depois Tito, que são consideradas cartas pastorais. Paulo escreve diretamente para pessoas. As outras cartas, a não ser aqui Filemon, mas as outras, como Tessalonicenses, Romanos, Gálatas, Coríntios, são cartas escritas a igrejas. Agora, Paulo escreve para uma pessoa, e essa pessoa a quem ele escreve é Timóteo, aquele que aparece também na introdução de outras cartas. Lembra que quando a gente viu ali Tessalonicenses, Paulo assina como Paulo, Silvano e Timóteo. Então é esse mesmo Timóteo aí, companheiro de viagem, e como Paulo mesmo o chama, um filho na fé. Tá? Então, cartas pastorais. Paulo exorta aquele jovem pastor, Timóteo. Tito também é um jovem pastor, talvez não tão jovem quanto Timóteo, mas também é um líder da igreja. Quando nós chegarmos lá em Tito, nós vamos ver um pouquinho sobre o que Paulo tem a dizer a esse pastor. Essas cartas de Paulo, essas cartas paulinas, elas têm bastante conteúdo teológico, mas eles nos ensinam mais a respeito de como nós devemos, como congregação, escolher os líderes, no nosso contexto, por exemplo, num processo de chamado. Como escolher um líder para a igreja. E também, mais ainda, essa carta fala para pastores, como deve ser a vida do pastor, o exemplo de vida, porque ele é um líder que lidera não apenas no ensino, mas também na vida, através das suas ações, através das suas práticas, ele demonstra uma vida cristã. Então, essas cartas, elas são mais admoestações aos pastores do que à própria congregação. Tá? Mas não quer dizer que não tenha nada a dizer para os congregados também. Tá? Mas vamos lá. Quem foi Timóteo? A Igreja Católica tem um dia reservado para o dia de São Timóteo. O dia 26 de janeiro, na Igreja Católica, é o dia de São Timóteo. Nós, como luteranos, nós não lembramos tanto os santos, como a Igreja Católica os lembra, mas nós os consideramos santos, porque Paulo sempre escreve, aos santos da igreja tal. O presidente da IELB vai escrever para a congregação de Tucumã, ele poderia dizer aos santos da igreja, congregação Cristo Redentor de Tucumã. Nós somos santos em Cristo.
Apesar de ainda vivermos neste mundo e sermos pecadores por causa da nossa condição, nós somos santos, né? Então, a Igreja Luterana coloca esses santos, né, no mesmo patamar de todos os seres humanos que creem em Jesus. Santos por causa de Cristo. Não que eles tinham algo a mais que fazia com que se destacassem e tivessem, vamos dizer assim, uma chance a mais de receber a salvação por isso, tá? Então, nós lembramos sim dos santos, mas não veneramos, não temos imagens deles na igreja, como, por exemplo, a Igreja Católica tem, tá? Eles são exemplos de vida para os cristãos hoje, né? Nós chamamos sim eles de santos, né? O São Timóteo, né? Mas vamos referir a ele apenas como Timóteo, tá? Então, quem foi Timóteo? Primeiro, ele era um filho de um casamento misto. A mãe dele era judia. Lá em 2 Timóteo vai aparecer a mãe dele, Eunice. Ela também era uma pessoa que tinha destaque na igreja. E também Loide, avó de Timóteo. As servas estão estudando as mulheres da Bíblia, né? Nós vamos chegar ainda a estudar essas duas mulheres também, né? Servas de Deus, que tinham destaque também na igreja, elas tinham liderança na igreja, né? E o pai do Timóteo, né, não há menção do nome dele, mas era um grego, ou seja, um não-judeu. Então, Timóteo nasceu fora de Israel, filho de um não-judeu com uma judia. E ele é considerado não-judeu. Então, Timóteo não é judeu de nascimento. Ele é um não-judeu convertido ao cristianismo. Tá? Isso trouxe uma implicação na vida dele mais para frente. Ele teve que ser circuncidado. Os judeus circuncidam as crianças, 8 dias. São apresentadas no templo e são circuncidadas. Jesus foi circuncidado. Todos os judeus, né, homens, foram circuncidados. Timóteo não é judeu de nascimento, mas por estar em uma região onde havia muitos judeus e ser um líder da igreja onde havia judeus, ele foi circuncidado depois, já adulto. Tá? E esse tema também é um tema que gera uma confusão, por exemplo, porque Paulo, em algumas cartas, ele fala que não há necessidade da circuncisão física, que a circuncisão tem que ser de coração. Né? Ele não obriga ninguém a ser circuncidado. Só que aqui, quem pediu que Timóteo fosse circuncidado foi o próprio Paulo. Então acaba gerando como se fosse uma controvérsia. Primeiro Paulo diz que não deve ser circuncidado, porque não há necessidade, e depois ele faz com que Timóteo seja circuncidado. Tá? Mas o contexto ali explica o porquê disso. Tá? Então ele estava entre judeus, e os judeus só o aceitariam se ele fosse parecido com eles, passando pela circuncisão. Tá? Timóteo nasceu e morou em Listra. Depois no mapa nós vamos ver onde fica essa cidade. Tá? É uma região da Galácia. E Paulo chegou a essa cidade já na sua primeira viagem missionária. Tá? Então, provavelmente também foi nessa primeira viagem que Paulo conheceu Timóteo. Não foi Paulo quem fundou a igreja ali, mas ele passou por ali. Tá? Timóteo, ele foi convertido ao cristianismo e ele se destacava entre os outros. Mesmo sendo um jovem, ele se destacava, tanto na sua forma de agir, na sua maneira de se comportar com os seus pais, né, com a avó e com a mãe, e também na aprendizagem.
Ele aprendeu tudo sobre o cristianismo com facilidade e fez com que ele se destacasse. Por isso, então, Paulo decidiu levá-lo. Não foi Paulo, na verdade, quem escolheu Timóteo. Foi Deus quem o escolheu, quem o capacitou, quem o instruiu para que fosse um líder da igreja. Lembrando que naquela época o cristianismo estava no começo. Haviam passado ali apenas 35 anos depois da morte de Jesus. Então o cristianismo estava começando. Não haviam seminários onde os jovens iam para se preparar. Eles eram preparados pelos próprios apóstolos. E Paulo, quando fazia as suas viagens missionárias, ele preparava líderes. Ele não chegava simplesmente, fundava uma igreja e sumia. Ele deixava uma liderança, alguém que comandasse o trabalho, que pregasse, que fizesse um trabalho de pastor. Paulo era um missionário e deixava sempre um pastor na localidade. Porque se ele falasse de Jesus, as pessoas fossem convertidas, mas não tivesse ninguém que continuasse pregando, continuasse admoestando aquelas pessoas, elas facilmente seriam desviadas a falsas doutrinas. E é um dos motivos também porque Paulo escreveu esta carta. Ele enviou Timóteo a uma igreja para combater um falso ensino que estava começando a entrar na igreja. Depois a gente vai ver um pouquinho mais. Timóteo, ele era fraco de saúde. Ele tinha uma fragilidade na sua saúde. Lá no capítulo 5, versículo 23, Paulo faz a seguinte recomendação. E olha que interessante essa recomendação que Paulo faz a Timóteo. Capítulo 5, versículo 23. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo recomenda que Timóteo tome um pouquinho de vinho. Hoje, já pela ciência, nós sabemos que o vinho também traz benefícios à saúde. Claro que não o excesso, mas faz bem para a saúde. Se não me engano, é para o coração que ele é recomendado. Uma tacinha por dia. E Paulo já recomenda isso a Tito aqui. Então, Timóteo, perdão, já estou confundindo os pastores. Timóteo. Então ele era frágil em saúde. E Paulo também o considerava um filho na fé. Timóteo 1 e 2. Se alguém quiser ler, Timóteo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz, na parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Então, Paulo o considera um filho. Lá aos Tessalonicenses, Paulo já havia chamado aquela congregação de filhos, mas aqui ele fala diretamente a Timóteo: você é um verdadeiro filho na fé. Que Timóteo provavelmente foi convertido pelas pregações de Paulo. Então, quando ele pregou e ele foi convertido, ele o considerou como um filho na fé. Então, isso também já nos responde, obviamente, que é Paulo quem escreveu essas cartas, não há dúvida sobre isso. Timóteo ele aparece como um corremetente em outras cartas, Tessalonicenses, Colossenses e outras cartas ele aparece junto na assinatura inicial, Paulo, Silvano e Timóteo. Ele viajava junto com Paulo, então muitas vezes quando Paulo escrevia as cartas,
Timóteo estava junto, né? Talvez até sendo aquele quem escrevia, enquanto Paulo ditava e ele escrevia, né? Como se fosse uma espécie de secretário, né? Aqui nós temos o mapa de onde fica Listra, né? Aqui é Israel, né? Nós temos Jerusalém bem aqui abaixo. Aqui é a terceira viagem missionária de Paulo, começa na Antioquia e passa por Tarso, a cidade natal de Paulo, Derbe e Listra, aqui é a cidade onde morava Timóteo. E aí nós temos Éfeso, que é de onde Paulo escreve esta carta, e ele sobe aqui, nós temos Tessalônica, Bereia, Corinto aqui mais abaixo, aqui já é a região da Grécia, né? Aqui é a região da Macedônia, aqui é a Caia, né, que hoje é a Grécia, né? Então, Timóteo nasceu aqui, fora de Israel, né? Israel está bem aqui abaixo. Tá? Então, essas cidades que estão circuladas aqui são cidades onde Timóteo percorreu também junto com Paulo. Tá? E onde Paulo, outras vezes, enviou Timóteo sozinho. Mandava, às vezes, para levar uma carta, para ver o que estava acontecendo naquela igreja, ele mandava Timóteo. E outras pessoas também, né? Então, não há dúvida de que a autoria deste livro é de Paulo. A data é por volta do ano 65 depois de Cristo. Então, Paulo já está no finalzinho da sua vida. Tá? Então, Paulo foi morto em Roma pouco depois de escrever esta carta, pouco depois de escrever a carta a Tito. Se eu não me engano, a carta a Filemon, que é a última carta de Paulo que nós vamos estudar, Paulo escreve já da prisão, antes de morrer, né? É a carta da prisão. E o local é Éfeso. Paulo estava em Éfeso. Ele havia sido solto da prisão, ele havia passado um tempo em missão na Grécia, na região da Grécia, e agora ele estava em Éfeso. Então é dali que ele escreve a carta para Timóteo. Nós vamos ver então o contexto geral dessa carta, o que Paulo tem a dizer ao jovem pastor Timóteo, né? É uma epístola pastoral, né? Carta pastoral, escrita para um pastor. Nessa carta nós encontramos uma exortação a como Timóteo deveria lidar com os diversos problemas que estavam acontecendo nas igrejas que supervisionava. Tá? Então isso no capítulo 1 e 2 são exortações. Timóteo, faça assim, faça assim, faça assim. Ele fala de continuar firme na fé, combatendo o bom combate, ele usa essa expressão aqui. No capítulo 2 ele fala da prática da oração, que é o mais importante de todo, né, de todo o trabalho, a oração, que é através do Espírito Santo que ele vai conseguir vencer as adversidades, trabalhar com os problemas que estavam acontecendo naquelas igrejas, né, que ele estava supervisionando. Tá? Então, nos capítulos 1 e 2, quem depois dá uma lida em casa vai ver essas exortações. No capítulo 3, Paulo descreve as qualidades a serem levadas em conta ao escolher um líder da igreja. Vamos ler os versículos 1 a 5 do capítulo 3. Então aqui são exortações a
a congregação. Como escolher um líder, né? Vamos pensar numa situação hipotética. Um processo de chamado, por exemplo. Ou um processo, por exemplo, de demissão de um pastor. Vamos pensar hipoteticamente nisso. A igreja tem o seu conselho de ética, que analisa os casos. Né? Aqui falando na IELB, né? A igreja luterana. Só que esse conselho de ética, ele é baseado justamente nessas cartas pastorais. Né? Aqui Paulo deixa bem claro como deve ser não só a forma do pastor ensinar dentro da igreja, mas a sua própria vida. Né? Ele fala que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, governe bem a própria casa. Aqui ele está falando da vida particular do bispo, né? Ele chama de bispo, mas é um nome para pastor, né? Então, como congregação, por exemplo, pensando hipoteticamente num processo de chamado, obviamente não dá para conhecer a pessoa, né, conhecer completamente o candidato, mas essas coisas sempre devem ser levadas em consideração. Né? E agora pensando naquela outra situação hipotética, né, uma demissão de um chamado, né? Não é simplesmente, não, nós não gostamos mais do pastor e vamos mandar ele embora. Né? Há todo um processo que deve ser seguido e esse processo também, ele segue essas recomendações de Paulo. Né? Se o bispo é dado ao vinho, né? Ou seja, beberrão, cachaceiro, né? A gente usa o termo, é violento, gera conflitos, é avarento. Avarento aqui, questões de dinheiro, por exemplo, né? E principalmente que não governe bem a própria casa. Então, são questões sempre que são consideradas numa situação hipotética aí, de uma demissão, por exemplo. Então, há também recomendações nessas cartas à própria congregação. Né? Então, o capítulo 3, ele não foca só nisso, né? A partir do versículo 8 ele fala dos diáconos. O que é um diácono? É um ajudante, é uma espécie de ajudante do pastor. Os apóstolos eles tinham muito trabalho em pregar, em ensinar a doutrina, admoestar, e eles não tinham tempo para administrar o dinheiro, para fazer visita a todo mundo, né? Visitar as viúvas, os pobres e etc. Então, foram escolhidos diáconos. Né? Então, o diácono, ele também é enquadrado nessas exortações de Paulo. Né? Não ser dado ao vinho, não ser ganancioso, conserva o mistério da fé com consciência limpa, etc., como diz Paulo. Tá? Então, são admoestações à escolha de lideranças na igreja. E isso não se enquadra só aos pastores, diáconos. Né? Nós não temos diáconos, né? Quem seriam os diáconos? A diretoria. Né? Então, isso se enquadra também, né, nessa situação, por exemplo. Né? Quem vai ser o nosso presidente? Vamos colocar alguém que não se enquadra nesses requisitos, né, podemos assim dizer. Já no capítulo 4... haviam ensinamentos falsos nas igrejas. Né? Então, em vista desses ensinamentos, Paulo incentiva a concentrarem nas questões básicas e não desviarem o caminho. Paulo usa a expressão, não fiquem jogando conversa fora, com conversas inúteis. Ele fala assim, né? A hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada
Ele usa a expressão assim bem forte para falar daqueles que estavam ensinando falsas doutrinas. E ele também fala para permanecer fiel ao ministério. Não fique perdendo tempo com discussões, né? Discussões que não levam a lugar nenhum. Foca naquilo que é importante, foca no caminho, né? Permaneça no caminho. Então, são questões básicas. Permanecer na verdade. É uma frase interessante que eu encontrei estudando para esse estudo bíblico, foi a seguinte: a melhor maneira de fazer frente às ideias falsas é ensinar a verdade. Hoje em dia a gente vê muitos cristãos aí, principalmente na internet, batendo boca, não literalmente, nos comentários, nas publicações, discutindo temas de doutrina, outros temas de prática, de vida cristã, que não levam a lugar nenhum, são conversas inúteis, é perda de tempo. Então, qual que é a maneira de encarar o falso ensino? É com a verdade, com a Bíblia. Não perder tempo com discussões inúteis. No nosso contexto, na internet principalmente, que é onde a gente mais vê isso. Às vezes a gente perde o nosso tempo tentando convencer aquele que já tem a sua ideia formada e tem a sua verdade enraizada, e mesmo quando tem o argumento sólido na sua frente, não muda de ideia. Então é perda de tempo, muitas vezes é perda de tempo. Claro, nós devemos sim exortar, ensinar sempre a sã doutrina, mas chega um momento que a gente vai perceber que não dá, deixa nas mãos de Deus, a parte de anunciar o Evangelho a gente fez. Às vezes a pessoa tem o seu coração tão endurecido para a verdade que não aceita a verdade a qualquer custo. Então a melhor maneira de fazer frente a essas ideias é justamente defendendo com a verdade. A verdade, ela sempre vence. No capítulo 5, Paulo faz algumas exortações a como tratar os mais velhos, as viúvas e os pobres. Lembrando que Timóteo era um jovem pastor. Então, por ser jovem, muitas vezes ele era rejeitado. Ele é muito jovem, por volta de 20 anos. Se alguém conhece aí jovens de 20 anos, não tem uma ideia tão formada ainda do que ele quer da vida. Eu com 20 anos ainda não tinha ideia formada do que eu queria da vida. Então, por conta disso, muitas vezes ele era rejeitado. Não, você é muito jovem. E isso também até é algo que acontece bastante até na nossa igreja, porque o jovem com 17 anos ele já pode ir para o seminário, já vai estudar para ser um pastor. Com 22, 23 anos ele está saindo do seminário com um chamado na mão e com uma congregação sob sua responsabilidade. E aí muitas vezes, infelizmente, acaba acontecendo de os mais velhos não o aceitarem. Não, é inexperiente, jovem, é o primeiro chamado, alguma coisa do tipo, e Paulo faz exortações a Timóteo para, mesmo em meio às rejeições, continue pregando o Evangelho, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Pregue, exorte, cuide das viúvas, cuide dos mais velhos, dos pobres, faça o seu trabalho. E ele também faz uma exortação a que as pessoas o aceitem, mesmo por ser jovem. Então, capítulo 5, ele dá também outros conselhos para os presbíteros. Ele fala sobre a questão do pagamento e outras coisas. Não vamos entrar muito nesses temas. E no capítulo 6, as exortações finais
de Paulo a Timóteo é que continue, né, seguindo a vida no ministério, firme na fé em Cristo, suportando tudo com ânimo até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Precisa de alguma ajuda a conseguir dirigir? Pressão? Tomar um golezinho de vinho. Dá uma medida na pressão. Depois a gente vai orar também por ele, tá? Então as exortações finais aqui de Paulo, né, é seguir a vida cristã. Lembrando que nas outras cartas Paulo já expressava a confiança que ele tinha de que Jesus ia voltar antes dele morrer, né? E aqui ele diz também, né, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Continue fazendo o seu trabalho com ânimo, né, mesmo suportando adversidades, rejeição e outras coisas, né? Tenha ânimo até que Jesus volte. Lá você vai conquistar em Jesus o prêmio da vitória, né? Expressões que Paulo usa em outras cartas, né? Então, continue fazendo o seu trabalho com ânimo. Então, essa é a carta de Paulo a Timóteo e um pouco do seu conteúdo, né? Algumas curiosidades na vida de Timóteo. Ele era um pastor muito jovem. Lá no capítulo 4, versículo 12, Paulo diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Aqui o texto não fala, mas segundo a tradição cristã, Timóteo tinha por volta dos 20 anos. Novo, né? Mas, e essa exortação que ele faz não é somente para Timóteo, é para toda a congregação, que ninguém o despreze por ser jovem. Continue dando bom exemplo, né? Na palavra, ou seja, no ensino, apto a ensinar, na conduta, na sua vida cristã, no amor, na fé e na pureza. Então, a idade do líder não tem tanta importância quanto a maneira como ele age diante da congregação, diante das pessoas em geral, né? Porque não adianta ser só reto na conduta na frente da congregação e fora dar um mau testemunho, né? Isso daí seria hipocrisia, né? Então, que ninguém o despreze por ser jovem. Em 2 Timóteo, há uma menção de que ele era tímido. Ele tinha dificuldade de falar em público. Então imagina a responsabilidade que Paulo deu a ele, né, uma pessoa que tinha timidez. Quem é tímido sabe quão difícil é chegar diante de 10, 15 pessoas e, por exemplo, fazer uma leitura bíblica, quanto mais ensinar, né? Então, uma curiosidade, ele era tímido. Lembram quem mais tem dificuldade em público? Personagem bíblico? Moisés. Moisés também era tímido. Ele também tinha dificuldade de falar em público, né? E aí, então, Deus chamou também Arão, o irmão de Moisés, para que falasse publicamente, né? Muitas vezes quem falava para as pessoas era Arão, o sacerdote. Moisés recebia de Deus, passava às vezes para Arão e Arão falava em público, né? E olha quem é Moisés, né? O personagem bíblico, um dos mais conhecidos, escreveu 5 livros, conduziu um povo inteiro do Egito até a porta de Canaã, né? Uma pessoa tímida, tá? Então, Deus agindo através dessas pessoas, através de Moisés, através de Timóteo também, né?
Timóteo também ele é considerado o primeiro bispo de Éfeso, né? Aqui a compreensão de bispo é a mesma, mais ou menos, da compreensão que a Igreja Católica tem hoje, né? Do bispo, né? Uma liderança maior do que o padre. Só que alguns discordam, porque Timóteo foi enviado a Éfeso por tempo determinado, era um chamado por tempo determinado, era temporário, ele não ficou lá como um pastor, viveu lá por anos, não, ele foi lá para ajudar a resolver os problemas, ajudar também a escolher lideranças que se enquadravam naquelas recomendações de Paulo para aquela igreja, tá? Então não dá para se dizer que ele foi o primeiro bispo, né, de Éfeso. Timóteo, a igreja cristã, foi um dos que mais refutou falsos ensinos dentro da igreja. Haviam muitas falsas doutrinas começando a entrar na igreja. Naquela época havia o ensino de que Jesus não era ser humano, não era verdadeiro homem. E também havia um outro ensino de que Jesus não era o Filho de Deus. Era alguém que, vamos dizer assim, alcançou a perfeição nas suas atitudes, né, nas suas obras, mas que não era o verdadeiro Filho de Deus. Então Paulo escreve contra esses ensinos e Timóteo também, por ser companheiro de Paulo, provavelmente teve que exortar congregações a rejeitar esses ensinos, né? Então, foi um dos que mais refutou falsos ensinos, né? E segundo a tradição, a Bíblia não nos diz, mas a tradição da igreja diz que Timóteo estava em uma festa pagã que era dedicada à deusa Diana, a deusa grega. Então, nessa festa pagã, Timóteo interrompeu a festa e começou a falar que aquilo ali era algo inútil e que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel e que o que eles estavam fazendo era algo que Deus não concordava. Então, segundo a tradição, ele foi morto nesse lugar, a paulada e a pedrada, por aquelas pessoas que estavam ali fazendo aquela festa, né? Então, isso segundo a tradição, tá? O texto bíblico não diz como Timóteo morreu, mas a tradição diz que foi assim. Então, se foi assim, Timóteo também é um mártir, foi morto por pregar o Evangelho, tá? Segundo a tradição. Então, vamos refletir um pouco. Primeiro, como o exemplo de Timóteo pode ser aproveitado em nossa congregação? Podem falar agora. Como o exemplo de vida dele pode ser aproveitado? Timóteo era irrepreensível, esposo de uma só mulher, não dado ao vinho, tudo aquilo que Paulo exorta. Como esse exemplo pode nos ajudar hoje, como cristãos, em nossa congregação? Pode falar. Falando das pessoas que convivem com a gente, quando surgiu o assunto, não lembro que deve ser Exortar contra falsos ensinos, né? E as coisas que a gente não sabe, ele fica quieto, porque a gente não consegue. Sim. E às vezes quando a gente vê que a conversa está indo para um lado que acaba sendo inútil, né? Às vezes é melhor ficar quieto e, não, concordo, não, tá bom, beleza. Né? Perde a discussão, mas não perde o amigo, né? Às vezes acaba sendo isso, né? Alguma outra maneira de... Acho que já falamos, né? A situação hipotética da escolha de um líder, né? De um pastor, de um diácono, né? Se nós tivéssemos diácono. Colocar ali pessoas
né, na liderança da igreja, pessoas que em sua vida demonstram ser um cristão, né? Que não é um hipócrita, né? No capítulo 6, agora vamos entrar um pouquinho num tema mais específico. No capítulo 6 fala sobre aqueles que têm amor ao dinheiro. E aí Paulo também fala sobre contentamento. Vamos ler os versículos 7 a 9 do capítulo 6. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas o que querem ficar ricos cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Então, como ter contentamento? Os versículos 7 e 8, né, nos diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Já temos o necessário. Às vezes Deus nos abençoa com mais do que nós precisamos, né? Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas. É aqui que Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não é o dinheiro em si, a riqueza em si, que é o mal, mas é o amor ao dinheiro. Mais para frente, a partir do versículo 17, ele não diz para eles, vendam tudo, deem aos pobres. Ele faz uma exortação, exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, Paulo não diz que a riqueza em si é ruim, mas ele diz, sejam ricos em boas obras, sejam generosos no dar e no repartir, estejam prontos a ajudar os outros, né? Aqueles que têm condições devem estar prontos a ajudar, não devem ser orgulhosos, né? Então, a riqueza em si não é o problema é o amor ao dinheiro, é colocar a esperança no dinheiro e não em Deus, tá? Então, como ter contentamento? Estar contente com o que nós temos. Se temos o necessário para viver aqui neste mundo, né, ter um teto sobre a nossa cabeça, ter o suficiente para alimentar, né, já podemos ficar contentes. Às vezes a gente não está contente, quase nunca está contente com o que ganha, às vezes sempre parece que é pouco para tudo o que a gente deseja fazer na vida, né? Às vezes o dinheiro nunca alcança para todos os desejos que a gente tem na vida, né? Mas tendo para o sustento já é suficiente para estarmos contentes. E, por último, como colocar em prática estas coisas que aprendemos na igreja e na nossa vida? Ser cristão não é só da porta para dentro, da porta para fora também. Quando as pessoas passam aqui na frente, eles veem a gente aqui na frente da igreja, né, eles veem, ali está um grupo de cristãos. Se depois eles veem a gente lá na rua fazendo barbeiragem, fazendo qualquer coisa, a primeira coisa que eles vão falar é, peraí, acabou de sair ali da igreja e aqui já está fazendo besteira. Então a gente é cristão principalmente da porta para fora. Aqui dentro todo mundo sabe que a gente é cristão, mas lá fora nem todo mundo sabe. Então, como nós colocamos em prática esses ensinamentos?
vivendo de acordo com o que nós ouvimos e aprendemos, né? O conselho final que Paulo dá a Timóteo, no versículo 20 e 21 é: e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, confessando-o, se desviaram da fé. A graça esteja com você. Então, o conselho final de Paulo a Timóteo é guardar o que foi confiado. A nós também. Guardem o que foi confiado a vocês, o Evangelho. Esse guardar não é, não, eu não vou falar para ninguém, né? Guardar só para mim. É levar na sua vida, é viver na perspectiva desse Evangelho. Né? É viver como um salvo, que leva para as outras pessoas essa mesma esperança. Tá? Então é assim que a gente coloca em prática na nossa vida. É isso. Algum comentário? Perguntas? Reclamações? Não? Para a próxima semana, a gente não vai ir para a segunda carta. Nós vamos... semana que vem a gente vai ainda assim para a segunda carta. É na outra que a gente vai fugir um pouquinho dos temas e vamos olhar um outro tema. Tá? Na semana que vem, então, 2 Timóteo para o nosso estudo. Alguém quer escolher algum hino para a gente encerrar? Qual? 102. Opa, passei demais. 102. Ninguém nos amou. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas do céu, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Bem, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Depois nós pedimos a bênção em conjunto. Vamos orar também então pelo Max, pedindo pela saúde dele. Vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças por teres enviado pastores fiéis à Tua Palavra para pregarem a Tua santa vontade para as pessoas, para levarem Cristo para todos. Te pedimos que continues ensinando, continues preparando pessoas para o santo ministério, para que sejam irrepreensíveis, para que se enquadrem naquelas exortações, Senhor, que Tu tens
para cada servo teu no ministério, para que possam, através da sua vida também, ser exemplo para as outras pessoas, exemplo de vida, de amor, de fé, de esperança. Nós te pedimos, Senhor, que continues abençoando nossa congregação, a cada um que aqui está nesse momento e também aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes. Nós te pedimos, Senhor, por cada um deles. E em especial também te pedimos pela saúde do nosso irmão na fé, o Max. Nós te pedimos que o ampare e o cuide neste momento e restaure a sua saúde. Nós sabemos que a nossa vida aqui neste mundo é uma vida de adversidade, de perseguição, de medo, de aflição, mas, acima de tudo, é uma vida em que queremos ter a esperança de que tudo aquilo que tu nos ensinaste por meio da tua palavra será concretizado no dia em que o teu Filho voltar a este mundo para buscar a cada um daqueles que permaneceram fiéis a Ele e fiéis a Ti. É em nome dele, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos pedir a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Então, sábado nós temos o nosso encontro das servas. Até então não há um local, se alguém quiser oferecer, está em aberto. E domingo, às 9 horas, o nosso culto. E o culto com batismo também, batismo do Maicon Gunt. Nos vemos então nas próximas programações, se Deus quiser.